Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que a alegria do Senhor seja com todos, amém? Pode tomar seu assento. Quem aqui está abençoado? Diz glória a Deus. Glória a Deus. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, aquilo que o Senhor já trouxe em meu coração. Então, convido você nesse momento a fechar os seus olhos, para que nós possamos fazer uma oração neste momento. Jesus, clamamos ao teu santo nome mais uma vez, Senhor. Venha sobre esse lugar, Pai, pedimos que o Senhor continue falando aos corações. Tira, Senhor, qualquer distração na mente dos nossos irmãos, ó Pai, que nós possamos estar focados e não em quem está aqui em cima, mas focados em ouvir aquilo que vem do céu, focados em ouvir a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer trabalhar em nossos corações, Jesus. Por isso, venha, Senhor, venha nos confrontar, venha trazer mudanças na nossa vida, que nós possamos entender a Tua vontade, entender aquilo que o Senhor quer tratar com a Sua igreja, Jesus, que nós possamos continuar Te adorando, nesse momento, prestando atenção naquilo que o Senhor quer falar com a Sua igreja, Jesus. Então venha, continue nesse lugar, continue sobre as nossas vidas, ó Pai, usa-me como um canal de bênçãos, ó Pai, que o Senhor venha estar, ó Pai, operando neste lugar. Essa é a nossa oração e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa semana, em alguma das minhas leituras, eu estava meditando um pouco a respeito da história em si de Jesus, lendo ali os evangelhos, que é sempre bom, sempre que a gente lê, a gente consegue enxergar óticas diferentes, enxergar algumas lições diferentes para a nossa vida. E algo durante a semana me chamou um pouco a atenção e eu fiquei com isso no coração e orando e pedindo para que o Senhor viesse se revelar, para que eu pudesse entender aquilo que Ele queria, aquilo que Ele estava tratando em meu coração, aquilo que Ele queria de fato trazer à memória, trazer o entendimento. E algo que me chamou muito a atenção foi que Jesus, ao longo de toda a sua jornada, de toda a sua caminhada, ali principalmente com os discípulos, ele passou muito tempo, ele passou caminhando, indo em diversas regiões, e o meio de locomoção que eles mais utilizavam ali eram os barcos. Jesus ia de uma região a outra, muitas vezes a pé, mas também eles utilizavam, que era a forma ali mais rápida, para que eles pudessem chegar de uma margem a outra, em lugares que era mais facilitado, ou até mesmo para, às vezes, sair de perto de uma grande multidão, ele está indo para outro lugar, para que eles possam atingir aquele objetivo, e falar e proclamar o evangelho, enfim. E ele passando muito tempo com os discípulos, às vezes no mesmo dia indo de um lugar para outro e depois fazendo uma outra viagem, acredito eu que naquele barco, onde eles iam de lugares, certamente os discípulos puderam aprender muito. Nós vemos ao longo dos evangelhos histórias que de fato aconteceram dentro do barco, você sabe, você conhece a Bíblia. Mas algo me chamou muito a atenção, devido a tantos aprendizados, foi uma história que envolve principalmente ali João, Tiago e principalmente Pedro. Com isso eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Lucas 5. Lucas 5. Lucas 5, de 1, vamos estar lendo até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, quando Jesus estava perto do lago de Genezaré, uma multidão se apertava em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que havia à beira do lago 2 barcos deixados ali desocupados, enquanto os pescadores lavavam as redes. Entrando num dos barcos, Jesus pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia, para que ele pudesse sentar-se no barco e dali ensinar o povo.
Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: agora vá onde as águas são mais fundas. Então disse a todos: lancem as redes para pescar. Mestre, respondeu Simão, nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Porém, se o Senhor diz assim, vamos lançar as redes novamente. Quando eles lançaram as redes, elas ficaram tão cheias que começaram a romper-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro lado do barco para que viessem ajudá-los, e em pouco tempo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro percebeu o que havia acontecido, caiu de joelhos de Jesus e disse: ó Senhor, deixe-me, por favor, porque eu sou pecador demais para andar ao seu lado. Pois ele assustou-se com a pesca, como também os outros que estavam com ele. Inclusive seus sócios Tiago e João, filho de Zebedeu. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles arrastaram os barcos. Você já pode ter ouvido sobre Jesus, já logo no começo desse texto que nós lemos, ele sendo apertado por uma grande multidão. Jesus estava então a ensinar ali, uma grande multidão o seguia, tentando ouvir, querendo poder desfrutar dessas palavras que ele estava falando, esses ensinamentos diferentes que eles até então não tiveram nada igual como esses ensinamentos de Jesus. Porém, se a gente parar para pensar aqui, uma multidão tão grande para se falar e toda aglomerada, ele no meio da multidão ali, dificilmente as pessoas que talvez estariam no fundo, as pessoas que estariam no meio, iriam conseguir ouvi-lo. Hoje nós temos tanta facilidade de poder utilizar instrumentos como microfones, caixas de som e tudo mais, para que a mensagem possa ser totalmente clara, audível. Mas estamos falando ali numa época onde as pessoas estavam em grande número realmente em cima dele, e ele precisava realmente um espaço para que todos pudessem o ver, para que todos pudessem ouvir com clareza. E ali então, o texto vai falar que ele, encontrando 2 barcos que estavam ali desocupados, ele entra em um deles e pede para que ele afaste um pouco o barco da praia, para que assim ele pudesse falar e todos ali pudessem ouvir. De maneira até que lógica, algo que a gente pode tentar compreender aqui é que possivelmente se tratava de uma manhã. Se a gente pegar a tradição dos pescadores, eles iam na parte da noite e madrugada adentro pescando, para que no dia seguinte, já logo de manhã, eles pudessem vender aquilo que eles já obteram de peixes e afins, para que assim eles pudessem ter os seus mantimentos e depois preparar as suas redes, os seus instrumentos de pesca para a próxima pescaria. Então nós vemos o texto que eles estavam ali a limpar as redes, então nos dá a entender que talvez seja uma manhã, mas como o texto diz, uma manhã frustrada. Uma manhã frustrada, afinal, foram pescar, foram atrás ali do seu sustento, acredito que fizeram tudo direitinho, como sempre faziam. Iam lá no lugar certo, com os instrumentos corretos, mas nada aconteceu. Um dia frustrante. Quantas vezes na nossa vida a gente faz tudo certinho, a gente está caminhando, fazendo tudo como tem que ser feito, e temos que lidar com uma frustração. E a primeira coisa que me chama a atenção, então, aqui nesse texto, é entender aquilo que nós de fato, aquilo que eu quero que todos nós possamos sair daqui hoje entendendo, é que Jesus, ele quer entrar no seu barco. A partir do momento em que Jesus entrou no barco, a vida daqueles homens mudou completamente.
Jesus, ele quer entrar no seu barco. E o barco aqui é a representação, é uma representação muito, muito simples de a gente entender do dia a dia daqueles homens. Esse barco representava um instrumento do cotidiano, daquilo que eles faziam todos os dias. E quando nós devemos entender então que Jesus, ele quer entrar no nosso barco, o que eu estou querendo dizer é, Jesus quer fazer parte da sua vida. Jesus quer fazer parte do seu cotidiano. Jesus quer fazer parte da sua vida por completo. Muitas vezes nós clamamos, nós pedimos ao Senhor para que o Senhor intervenha em algo que está acontecendo na nossa vida. Nós pedimos para que o Senhor entre com providência sobre alguma situação em específica, ou quando nós estamos num culto, nós clamamos, Senhor, venha, seja o meu tudo, mas quantas vezes no nosso cotidiano, ao longo dos dias da semana, nós esquecemos de convidar o Senhor para continuar fazendo parte das nossas pequenas escolhas, das nossas pequenas decisões que tomamos dia após dia, de tudo aquilo que o Senhor, que nós fazemos para que o Senhor venha de fato fazer parte junto conosco. O Senhor, ele precisa estar no barco conosco. E quando Jesus, ele entra no barco, você deve se preparar, porque algo de sobrenatural vai acontecer. A partir do momento que o Senhor entrar na sua vida, que você deixar o Senhor fazer parte completamente, não parcialmente da sua vida, a sua vida não vai ser a mesma. A sua vida não vai ser a mesma. Se nós estamos às vezes ainda vivendo numa mesmice, vivendo ainda em coisas e batendo, como a gente fala, dando um soco em ponta de faca, muitas vezes nós não estamos deixando o Senhor ser de fato o Senhor da nossa vida. Nós queremos ser muitas vezes o Senhor da nossa vida e naquilo que convém para nós, nós damos um espacinho para que Jesus venha. Então repita comigo assim, eu quero Jesus no meu barco. Se você realmente quer, repita isso de novo comigo, eu quero Jesus no meu barco. Jesus então, após ali terminar de pregar para a multidão, passado-se ali algum tempo, ele vai com Simão e fala para irmos então para o fundo do mar. E quando ele pede então para que lancem a rede, para que possam então pegar os peixes, Pedro dá ali a resposta a Jesus. E algo que é muito interessante a gente observar é essa resposta que Pedro dá. Pedro, nós lemos aqui no texto, ele dá a resposta, mas ele demonstra para Jesus que eles tiveram uma noite de pescaria frustrada. E esse pequeno trecho me chamou muita atenção, porque muitas vezes, gente, nós tememos o fracasso. Nós muitas vezes tememos tanto o fracasso que escondemos ele só pra gente. As coisas que não dão certo na sua vida, as coisas que às vezes a gente está tentando, e a gente esconde da nossa família, esconde dos nossos amigos, e quer esconder às vezes até do único que tem o poder de resolver a situação. Porque o fracasso, muitas vezes, nós encaramos ele como sendo o oposto de sucesso. Sendo o oposto de sucesso. Só que se a gente parar para pensar, o sucesso, ele vai ser um conjunto, na verdade, de fracassos onde você teve resiliência suficiente para chegar até aquele ponto. Nós vemos na Bíblia quantos exemplos de homens que, por a gente conhecer a história deles completa, a gente sabe que ele perseverou. Mas imagina, se coloque às vezes no lugar dele, não sabendo aquilo que vai acontecer no futuro, mas tendo a persistência, a resiliência de continuar, de prosseguir. Se eu não me engano, em 1880, foi inventado a primeira lâmpada, Thomas Edison. Ficou uma história muito conhecida, porque após ele diversas vezes tentar e fracassar, ele, uma vez perguntando para ele respondeu: não foi que eu fracassei,
eu descobri 10.000 maneiras de como eu não devo fazer isso. 10.000 maneiras de como não fazer, e depois eu descobri como fazer. Quantas vezes em nossa vida a gente desiste das coisas simplesmente não pelo fracasso, mas pelo medo de fracassar. Pelo medo. O medo de fracassar nos paralisa. Nós vivemos em uma sociedade que exalta tanto o sucesso, uma sociedade onde nós, em nossas redes sociais, mostramos sempre o nosso melhor lado, mostramos sempre aquilo que é de bom em nós, então as coisas ruins nos dão tanto medo, os fracassos da vida nos dão tanto medo, porém, se a gente entender que a vida ela é sim composta por diversos fracassos para que a gente possa ter de fato um sucesso, essa nossa mentalidade ela muda completamente. Às vezes, irmãos, nós estamos tão perto de um romper na nossa vida. Nós estamos clamando ao Senhor, pedindo para que Ele venha, que Ele intervenha, que Ele faça algo em nossas vidas, orando por uma pessoa, ou estudando, trabalhando, honrando todos os nossos compromissos, estamos tão perto de um romper, mas por conta de não estarmos enxergando, nós desistirmos. Nós simplesmente desistirmos. Mas sabe, tem um jeito com que a gente nunca mais fracasse. A gente nunca mais fazer nada. Se a gente nunca mais fazer nada, a gente simplesmente vai parar de fracassar, a gente vai parar. E voltando para o texto, quando Pedro ele traz a Jesus a respeito desse fracasso, independente de ele ter que fazer a mesma coisa que ele já estava fazendo anteriormente, ele resolve agir em obediência. Independente de eu saber o resultado, aquilo que vai acontecer ou não vai acontecer, eu já fiz isso a noite toda e não consegui, mas agora Pedro tinha uma palavra. Agora, quem mandou ele fazer aquilo foi o Senhor. Quantas vezes na nossa vida a gente tenta fazer as coisas, tenta, e o Senhor nos pede, às vezes só para tentar mais uma vez, fazendo exatamente da mesma forma. E nós falamos, Senhor, mas eu já tentei tanto, nossa, eu estava esperando que o Senhor abrisse os céus e eu visse algo acontecer sobrenatural e as coisas começassem de forma, mas às vezes o Senhor está te pedindo para fazer uma simples atitude, uma simples ação, para que você continue, para que você persevere. A história de José, ela é extremamente marcada por isso, né? Diversos fracassos, se olharmos ao olhar humano. A história de Davi também, ela foi marcada por muito isso, mas o Senhor sempre estava com eles. Então a história não acabava em fracasso. Talvez, irmão, você esteja passando pelo momento mais terrível da sua vida. Talvez você esteja passando pela a situação maior, adversa, onde talvez todas as portas estão se fechando para você, onde você olha para o lado e não enxerga mais uma luz. Mas se você convidou o Senhor para fazer parte desse barco, a história ainda não acabou. A história ainda não acabou. Jesus, Ele hoje pode estar pedindo para, se você estiver com o seu coração atento, seu coração aberto, Ele pode estar pedindo para você hoje mesmo orar por uma pessoa que você já vinha orando há tanto tempo, mas persistir em oração, continuar sabendo que é Ele quem está te ordenando. Ou o Senhor está falando no seu coração para que você continue estudando e faça novamente a prova que você tem que fazer, mas que Ele está ao seu lado. Ele vai te dar força para que você possa prosseguir e não desistir, ou continuar dando o melhor no seu trabalho, mesmo que você veja que ninguém está te olhando, que ninguém está te recompensando, ou você continuar a orar por cura, mesmo você sabendo que você precisa de uma cura, e você orar por outra pessoa para que o Senhor estenda a mão sobre a vida dela. O Senhor está no barco. Ele quer te abençoar. Ele está contigo. Agora que Ele está no barco, agora que você tem a presença dEle, tudo pode e tudo vai mudar no tempo dEle.
A sua história não acabou. A sua história ainda está sendo contada, ainda está em desenvolvimento. Por isso acredite, não é o fim. Você tem fôlego de vida, você está respirando, o Senhor te trouxe aqui hoje com um propósito. Ainda tem vida, ainda tem fôlego de vida para você. Sua história não acabou. Mesmo que você se encontre na maior tormenta da sua vida, sua história não acabou. O Senhor está contigo no seu barco. Nós sabemos o final da nossa história. E algo que também me chama muita atenção nesse texto é que conforme a história vai se desenrolando ali, a gente vê que a experiência com Jesus nos muda a entender e conhecer Ele, a entender e nos leva a revelar, conhecer quem Ele de fato é. A gente vê ali a história, a Pedro tratando Ele como mestre, a princípio, onde Ele de fato é o mestre, sim. Jesus é mestre, estava ali ensinando, mas a partir do momento em que Pedro acontece ali a pesca maravilhosa, as coisas são transformadas, ele começa a tratar Ele como Senhor. E isso é o que acontece nas nossas vidas. A partir do momento em que nós damos um passo para conhecer a Jesus e ter experiências com Ele, nós vamos conhecendo Ele cada vez mais. Vamos conhecendo, Ele vai se revelando para nós através do nosso coração. E aí eu te pergunto, então, como nós temos buscado conhecer esse Jesus, que precisa se revelar ao nosso coração? Será que a gente tem buscado apenas uma forma de conhecer a Ele? Será que nós temos buscado conhecer Jesus através simplesmente do nosso culto de domingo? É uma forma, sim, de nós conhecermos a Jesus. Mas nós podemos ir muito além. Nós podemos ter o hábito de um devocional onde nós podemos conhecer ao Senhor juntos, eu e Ele no meu secreto, onde Ele vai se revelar através do meu coração. Eu posso conhecer o Jesus através de orar pela vida do irmão, e esse irmão ele ser curado para a honra e glória do Senhor. Eu posso conhecer a Jesus através de quando eu vivo aquilo que eu prego, quando eu vivo aquilo que eu acredito, e através disso as pessoas olham e vê Cristo resplandecendo através da minha vida, e assim eu vou conhecendo cada vez mais o aspecto desse nosso Senhor. Conforme eu ando, conforme eu busco ter mais experiências com o Senhor, eu vou conhecendo mais, eu vou conhecendo cada vez mais. E o que precisamos entender é que quanto mais nós buscamos conhecer ao Senhor, mais a nossa vontade de conhecê-lo irá aumentar também. Que nós possamos buscar, que nós possamos conhecer, e assim como a palavra fala, e prosseguir em conhecê-lo. De glória, para que Ele nos transforme de glória em glória. O Senhor, Ele quer se revelar ao seu coração. O Senhor, Ele quer se revelar através da sua vida. O Senhor está no barco com você. Pedro descobre ali então que, através da experiência, que Jesus não era apenas simplesmente um mestre então, mas Ele era Senhor. O Senhor dos mares, o Senhor dos peixes, o Senhor da vida de Pedro. Aquele a que Ele está disposto a, de fato, entregar toda a sua vida para seguir a esse Jesus. Precisamos conhecer ao Senhor. Se nós não conhecermos ao Senhor, nós podemos ser levados por vãs doutrinas. Por quê? Porque não conhecemos o Senhor na sua totalidade. Ei, você não é chamado para conhecer simplesmente o Jesus que cura o enfermo. Você não é chamado simplesmente para conhecer o Jesus que te tirou da pobreza e hoje você tem uma vida próspera. Você é chamado para conhecer o Senhor da sua vida. E todos esses outros aspectos, basta você experimentar dele, o conhecendo cada dia mais. Cada dia mais nós vamos conhecendo o Senhor. Tem uma história muito interessante, justamente para que a gente possa
Que possamos trazer ao nosso coração e nos lembrar de que realmente se o Senhor está na história, a história ainda não acabou. Assim como eu falei, a história de Davi foi marcada por muitos fracassos, sucessos, enfim. Mas em um determinado momento da vida de Davi ali, ele esteve em Ziclag, onde ele teve, posso considerar, a pior derrota ali da vida dele, onde foi tudo queimado, as pessoas foram levadas em cativeiro, foi uma vergonha tão grande que as pessoas queriam apedrejar Davi, Davi que naquela época ainda não era rei, ele tinha promessa, mas ele ainda não era rei, e ali ele sofreu uma humilhação gigantesca, ali ele sofreu realmente em viver de uma maneira miserável devido a toda aquela situação. Mas eu conheço a história, nós conhecemos a história e sabemos que o Senhor era com ele. E aquilo que parecia ser uma situação de humilhação, aquilo que parecia uma situação de vergonha, foi o local onde Davi recebeu a coroa de rei. Saul havia sido morto e uma das pessoas que estava ali pegou a coroa de Saul e levou para Davi até aquele lugar. E dali ele foi seguir a trajetória como rei. Então, voltando no exemplo, naquilo que nós lemos, no lugar onde foi a vergonha de Pedro, Jesus manda ele voltar até lá, para que, através da obediência, através da palavra do Senhor, a vida de Pedro seja transformada. Às vezes o Senhor está te pedindo para voltar, dar um passo para trás. Não deixe seu orgulho te impedir de viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. O orgulho de muitas vezes, Senhor, mas eu já tentei, Senhor, mas eu fiz com o meu melhor, eu fiz de todo jeito, mas se o Senhor pede, escolha agir em obediência. Você quer agradar ao Senhor? Haja em obediência. Haja em obediência. Que das nossas feridas, que daquilo que tanto nos machucou, que através do nosso fracasso, daqueles momentos onde nós falhamos, nós possamos olhar e enxergar um Jesus que ainda está no nosso barco, olhar um Jesus que através da nossa história, através daquilo que nós passamos outrora, seja uma história onde você vai contar para outras pessoas e o nome do Senhor será engrandecido, e onde as pessoas vão ver e não vão desistir em saber, o Senhor estava comigo, mesmo naquele momento, no meu quarto escuro, mesmo aonde eu achava que era o fim, mesmo aonde eu não via mais esperança, mesmo onde tudo já era contrário, mas a sua história é para engrandecer ao nome do Senhor, e tudo aquilo que você está vivendo, honre ao nome dEle, e que você possa declarar: Senhor, faço em obediência a Ti, que a minha história, assim como a história de Davi, assim como a história de José, possam servir para que outras pessoas olhem e saber que se o Senhor está no barco, a história não acabou. A história continua. O Senhor está escrevendo a sua história. O Senhor está escrevendo a sua história. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu creio que hoje o Senhor marcou esse momento para que nós possamos nos lembrarmos desse Deus que não nos desampara. Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos, se conecte ao Senhor. O Senhor, Ele te traz aqui hoje, para assim como Ele falou com Pedro, Ele fala para você: não temas. Assim como Ele fala com Pedro, Ele fala para você: não se preocupe, não temas. Jesus está falando: confie em mim. Confie no Senhor que te criou, confie no Deus que criou os céus e a terra, confie no Senhor que tem pensamentos de vida para você, aquilo que Ele fala: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que esperais. O Senhor tem pensamento de vida para você. A sua história ainda não acabou. Nós tememos muitas vezes o fracasso, mas que nós possamos entender que os planos do Senhor vão se concretizar em nossas vidas. Independente do fracasso que você talvez esteja vivendo agora, o plano do Senhor vai se cumprir na sua vida. A sua história está sendo construída dia após dia, mas o Senhor já tem a sua história como certo. Ele te criou, Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Ele quem escreveu a sua história e sabe o fim dela, e por isso Ele te chama para que você possa se erguer, para que você possa continuar firme em saber que Ele está no barco, Ele está com provisão e Ele que irá cuidar da sua vida. Jesus, clamamos a Ti, Senhor. Clamamos ao Teu santo nome, ó Pai, porque nós cremos que o Senhor aqui está, cremos que o Senhor tem muito a se revelar ao nosso coração, ó Pai, que nós possamos ansiar, Jesus, que nós possamos ansiar a conhecer-te, ó Pai, conhecer o Senhor que não me desampara, conhecer aquele que ainda que todos ao meu redor tenham me desamparado, o Senhor ainda está comigo, Jesus. Que nós possamos olhar para Ti, que os nossos olhos possam estar fixados em Ti, que nós possamos agir em obediência, que nós possamos caminhar segundo a Tua palavra, que nós possamos compreender que o Senhor tem nos chamado a nos levantarmos, Senhor, nos levantarmos em ação, não ficarmos na inércia e saber que através da nossa história, através de tudo aquilo que estamos passando na nossa vida, ou uma vez passamos, será para engrandecer e louvar o Teu santo nome, Jesus. Por isso eu oro nesse momento, Senhor, toca corações, renova corações, Jesus, para que nós possamos sair daqui fortalecidos em Ti, Jesus, fortalecidos em Ti, sabendo que o Senhor está na equação, sabendo que o Senhor está na nossa vida, e se o Senhor está conosco, nada irá nos impedir de viver aquilo que nós temos contigo, Senhor, nada irá nos impedir, ó Pai, nós já somos livres através de Ti, Senhor. Por isso nos dê força para vencer as situações, nos dê força para vencer o pecado que nos assola, Senhor, que nós possamos prosseguir olhando para Ti, Jesus. Toca o nosso coração, Jesus. Continue tocando o nosso coração, Senhor. Oh Espírito Santo, ainda não é o fim. A sua história ainda não acabou. Ainda de olhos fechados, irmãos. Todos permaneçam de olhos fechados. Se essa palavra vem em um momento em que você entende que você ainda não convidou esse Jesus para fazer parte do seu barco, do seu cotidiano, da sua vida por completo, e você quer através de hoje tomar uma decisão de Senhor, a partir de hoje, eu quero que o Senhor esteja no meu barco. Talvez você ainda não fez a proclamação publicamente de aceitar Jesus como seu único e salvador da sua vida, ou talvez você esteja longe e não enxergando mais o Senhor nesse barco devido a tão longe que você está, e quer nessa noite ter uma atitude diferente em falar: Senhor, venha fazer parte da minha vida, Senhor, vem aqui, eu preciso de Ti, somente contigo que eu irei conseguir viver. Eu quero te convidar, para você que deseja ter esse Jesus no seu barco, deseja ter esse Jesus na sua vida, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Se há alguém aqui nessa noite, que quer, aleluia, Jesus, o Senhor já está falando aos corações, que quer poder aceitar a esse Senhor, eu quero orar por você. Você pode vir aqui à frente? Vocês podem vir aqui à frente para fazer essa oração por vocês? Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus.
Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. E se há mais alguém que ainda assim deseja voltar para os caminhos do Senhor, que ainda assim deseja que esse Jesus venha e faça parte da sua vida, o momento é esse. O momento que nós temos é o agora, é o hoje, que nós não deixamos para depois. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Estenda suas mãos, irmãos, que nós possamos fazer essa oração. Jesus, clamamos a Ti, Senhor. Clamamos a Ti para que o Senhor venha fazer parte, Pai. Venha fazer parte dessa história. Para que o Senhor venha, ó Pai, que pois só o Senhor é Deus, nós reconhecemos, e essa vida está nesse momento reconhecendo que só o Senhor é Deus. Por isso nós clamamos, Pai. Nós clamamos, venha, venha, Senhor, com a Tua presença, venha fazer parte, Jesus, para que possa entender que sem Ti não há vida, mas há vida em Ti, Jesus. Há vida em Ti, Senhor. E essa vida está entendendo hoje, ó Pai, que o Senhor quer estar junto a ela, que o Senhor quer estar no barco dela, o Senhor quer cuidar das feridas, o Senhor quer estar presente totalmente na vida dela, Jesus. Receba, Senhor, receba ela, Senhor, que o Senhor esteja todos os dias se fazendo presente na vida dela, na vida dela. Senhor Jesus, neste momento, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu quero uma vida nova com o Senhor no meu barco. Aleluia, glória a Deus. Uma nova história o Senhor tem para a sua vida. Uma nova história. Nós estamos aqui para te auxiliar.